Prepare-se para emoções fortes. Começa agora, Coração Acelerado. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa semana que, olha, sem exagero nenhum, fez o Brasil parar na frente da TV. Estamos com uma pilha de editoriais e colunas de uma revista especializada que simplesmente dissecou, dia após dia, a trama de Coração Acelerado, ali entre 19 e 24 de janeiro. A nossa missão aqui é entender por que essa história explodiu desse jeito, sabe? Vamos desvendar as revoltosas, as transformações dos personagens que moram, ou melhor, que batalham dentro daquela mansão dos Albuquerque. E o material é fascinante, porque não é só um resumo, né? A revista foi muito fundo na engenharia do drama, a construção das cenas, a psicologia por trás das ações, os detalhes de figurino. É tipo quase um curso de roteiro em tempo real. Eles nos deram um mapa para entender o que torna essa novela um verdadeiro evento. Exatamente, um mapa. E a semana não começou, ela detonou. Vamos direto para segunda-feira, para o que ficou conhecido como o confronto no galpão. A cena que abriu os trabalhos foi de uma intensidade que, nossa, deixou todo mundo sem fôlego. Um galpão abandonado, empoeirado, e no meio disso a protagonista de olhos marejados e a vilã impecável no seu terno vermelho sangue. Sabe que essa escolha do vermelho sangue é tão óbvia que chega a ser genial? É uma armadura. Ela não está se vestindo para uma reunião, ela está se vestindo para a guerra. Mas o que a revista aponta, e eu concordo plenamente, é que a força da cena não está no óbvio, está nos detalhes. E que detalhes! O diálogo era uma navalha. A revista destacou a frase da vilã, que foi um soco no estômago. Você achou que o amor dele era o seu escudo, mas esqueceu que escudos também se quebram. E enquanto ela dizia isso, a trilha sonora, com aqueles violinos tensos, parecia cortar o ar. Pois é, mas vamos além do texto. A análise da revista focou em algo que muita gente pode não ter notado. A mão da vilã, segurando a bolsa, tremia um pouquinho. A teoria deles é que seria um vislumbre de humanidade, de medo. Mas quer saber? Eu discordo. Conhecendo a personagem, eu não vejo isso como fraqueza, e sim como raiva contida. A mão treme não de medo, mas da vontade de esganar a outra ali mesmo. Nossa, que ótima perspectiva! É a energia de uma predadora, não de uma vítima. E essa tensão toda culmina naquele congelamento final, com o close no rosto da protagonista e uma única lágrima escorrendo. É a imagem que fica, né? O anzol perfeito para o dia seguinte. Um anzol poderoso. E essa imagem da lágrima congelada nos joga de cabeça na terça-feira. Ali o barulho do confronto dá lugar a um silêncio. Um silêncio muito mais aterrorizante. O som das páginas de um diário sendo viradas. Perfeito. A terça foi o dia da revelação do diário. O tom mudou completamente e foi para o terror psicológico. O clímax foi a abertura do diário da falecida Dona Margarida e o que estava lá dentro. Abalou as estruturas de todo mundo. Não era só a traição financeira que a gente já suspeitava. Era o que a revista chamou de forma muito precisa de traição de sangue. Um segredo de 30 anos que simplesmente pulveriza a identidade do mocinho. Descobrir que sua vida inteira foi uma mentira é devastador. E a novela usou aqueles flashbacks em sépia de um pacto de silêncio numa noite de tempestade. É clichê, mas, funcionou demais. Funcionou porque o impacto no personagem foi real. A gente viu o mundo dele ruir. E isso leva para aquela cena potentíssima dele no banheiro, quebrando o espelho com um soco. Essa cena é a chave da semana. A revista analisa o simbolismo do reflexo partido, a destruição da autoimagem. O que é óbvio, mas o mais profundo ali é o nascimento de um novo homem. O mocinho ingênuo, o herói, ele morre naquele momento. E no lugar surge alguém mais amargo, mais cínico e por isso mesmo muito mais interessante. E perigoso. Ele não joga mais pelas regras. E ele mal teve tempo de juntar os cacos, porque na quarta-feira o caos se instalou no Banquete das Víboras. Um jantar beneficente super sofisticado que virou um campo de batalha disfarçado. A vilã, sentindo o cerco se fechar, usou o evento para espalhar o veneno dela. É a tática dela, né? Ela não ataca de frente quando está em desvantagem. Ela opera pelas beiradas, com sussurros, com insinuações.
A revista destaca o que ela diz ao advogado da família. Cuidado com quem você chama de amigo no escuro. É sutil, mas é uma bomba. Ela planta a dúvida, que é muito mais instrutiva. É a guerra psicológica no auge. Mas nada, absolutamente nada, preparou o público para o gancho daquele capítulo. No meio do jantar, as portas do salão se abrem com um estrondo, o vento apaga as velas e quem aparece na soleira? Um personagem que todo mundo achava que estava em coma. Ou morto. Nossa, um recurso clássico, o do retorno dos mortos, mas executado com maestria. Porque não só gera um suspense absurdo, como obriga a gente a reavaliar tudo. Quem é ele? De que lado ele tá? A revista fez uma análise visual muito boa, apontando o vestido azul bebê da protagonista como pureza ferida, um ponto de luz naquela escuridão toda. E tem uma curiosidade de bastidores que a revista trouxe que eu achei sensacional. Parece que a cena de discussão antes da chegada do morto-vivo foi tão intensa que a atriz que faz a vilã, que na tela é o próprio demônio, teve que pedir desculpas para a colega depois. Imagina a energia no estúdio para chegar nisso. Pois é, isso mostra o quanto o elenco estava mergulhado na história, né? É essa entrega que faz a gente em casa acreditar. O coração acelera de verdade. E essa tensão toda prepara o terreno para quinta-feira, que foi um dia de pura crueldade. A revista chamou de A Grande Manipulação. Foi o dia em que o mocinho, já quebrado pela revelação de terça, foi metodicamente destruído pelo vilão. Uma armadilha perfeita, com fotos manipuladas, áudios fora de contexto, uma teia de mentiras. E o que torna a manipulação tão eficaz é que ela se aproveita da vulnerabilidade dele. Ele já não sabe quem é, a confiança dele no mundo está abalada. Ele vira um alvo fácil. E a frase do vilão ao entregar as provas falsas é de um cinismo: os olhos podem mentir, mas os fatos são cruéis. É cruel justamente porque não são fatos. O impacto foi imediato. A cena dele queimando as cartas da amada na lareira foi de cortar o coração. A gente sentiu a dor e a raiva dele. O fim de uma história de amor sendo consumido pelo fogo. O simbolismo ali é quase shakespeariano. É o fim da inocência. E a revista traz uma informação de bastidor que explica a potência da cena. Foram 6 horas de gravação. 6 horas. E o ator pediu isolamento total no set para conseguir chegar naquele nível de desespero. O resultado foi visceral. E essa dor toda transbordou para a sexta-feira, no aguardadíssimo acerto de contas no penhasco. Depois de tanta manipulação, a novela devolveu a ação com força total. Uma perseguição de carros que termina, como manda a cartilha, no penhasco da cidade. Um cenário clássico, sim, mas que aqui foi ressignificado. Não era só um lugar para um clímax de ação. Era o palco para a metamorfose final da protagonista. Ali, ela deixou de ser a vítima acuada de segunda-feira. Quero minha casa e minha dignidade, mas nunca vai ter a alma que eu tenho. Foi um grito de libertação. E o tapa que ela deu na vilã, a revista disse que ecoou em cada casa brasileira. E eu não duvido, foi catártico. E para completar, a chuva cenográfica caindo, lavando a alma, não só dela, mas de todo mundo que estava torcendo. É a jornada do herói sair completando. A vítima vira guerreira, ela para de reagir e começa a agir, a lutar de volta. Só que sendo uma sexta-feira, a paz não podia durar, né? O gancho final foi de roer as unhas. Nem me fale, o carro da vilã fica pendurado no abismo prestes a cair. Mas quando a câmera foca no banco do motorista, não é ela quem tá lá, é uma pessoa misteriosa. A pergunta que ficou no ar o fim de semana inteiro foi: aquilo foi um salvamento ou uma condenação? Exato. Alguém a salvou ou alguém a colocou ali para morrer? Uma pergunta genial. E isso nos leva direto para o capítulo de sábado. A revista descreveu como um capítulo de ressaca, a poeira baixando. Isso. A gente viu a mocinha, agora uma guerreira, refugiada e já planejando o contra-ataque. Vimos o vilão comemorando a vitória cedo demais, cego para as traições se formando ao redor dele. E o morto-vivo passou o capítulo inteiro só observando de longe, tipo uma águia, esperando o momento do bote. É nesse ponto que a revista apresenta o que eles chamam de teoria da redação, que é basicamente o erro clássico dos vilões: subestimar quem não tem mais nada a perder.
A protagonista perdeu tudo. Então, ela se tornou imprevisível e perigosa. A calmaria do sábado é o silêncio que antecede a tempestade. E a transformação foi comunicada até no visual, o que eu acho brilhante. A protagonista abandona os vestidos azul pastel e adota um preto absoluto, que a revista apelidou de O Visual da Vingança. É um uniforme e o vilão, num detalhe sutil, mas super significativo, para de usar gravata. Sinal de que está perdendo o controle. Isso é narrativa visual da melhor qualidade. O figurino conta uma história, revela o estado psicológico sem precisar de diálogo. É sofisticação. E com todas essas peças no lugar, a revista se arrisca em algumas previsões bombásticas para a próxima semana. E que previsões! A próxima segunda já começaria com um salto temporal de 24 horas. Isso joga a gente no meio da ação, tendo que juntar as peças do que aconteceu. É ousado. Muito ousado. Acelera a narrativa e mostra que as consequências já estão em andamento. Não há tempo para respirar. Mas ela tem o meu rosto. Caramba! Isso vira o jogo de cabeça para baixo. A arma principal do vilão, o poder financeiro, de repente vira sua maior fraqueza. A revista ainda lança outras teorias, tipo um casamento falso para uma humilhação pública e até a redenção de uma personagem odiada. Mas tem uma teoria que é mais complexa, mais instigante. Ah, sim. A teoria que eu acho a mais interessante de todas. A de que o vilão que a gente viu agindo a semana inteira, o grande arquiteto do mal, seja, na verdade, um fantoche. A revista levanta a possibilidade de existir um cérebro por trás de tudo. Alguém que mal apareceu, operando das sombras. Uau, isso seria uma reviravolta genial. Alguém movendo as peças sem nunca se expor. Exatamente. Pensa nisso. Mudaria completamente nossa percepção de poder. O poder não estaria com quem grita mais alto, mas com quem planeja em silêncio, observando o caos que criou. O verdadeiro vilão seria alguém que a gente nunca nem considerou um jogador. Que semana! Resumindo, foi uma montanha-russa de emoções, traições, revelações. Mas o fio condutor, o grande tema que parece amarrar tudo, é sobre as máscaras que as pessoas usam e o que acontece quando elas finalmente caem. É uma ótima síntese. E me leva a um último pensamento, construído a partir dessa teoria do vilão nas sombras, que a revista só pincelou, mas que eu acho que é a chave de tudo. Ok, vamos lá. Qual a reflexão final? Em uma trama onde todos parecem ter papéis bem definidos de herói ou vilão, a gente se acostuma a olhar para as figuras óbvias. Mas e se a maior ameaça for alguém que nunca foi percebido como um jogador importante? E se o verdadeiro poder não estiver em quem age de forma explícita, mas em quem observa tudo em silêncio, movendo as peças por trás das cortinas? A pergunta que fica é: para quem a gente está esquecendo de olhar?